quando solicitar testosterona livre para avaliação de hipogonadismo masculino? Boa. É o próximo passo, né? É o próximo passo. Claro que se você tem um paciente com clínica e uma testo muito baixa, procedimento abaixo de 200, não precisa da testo livre. Certo? Mas se você tem uma testosterona ali borderline, testosterona total ali naquela faixa cinzenta, 200, 400, né? Para facilitar a vida, entre 200 e 400, você vai ter que fazer testo livre para lhe ajudar aí no diagnóstico. Porque a testo livre deixa de sofrer a influência, né, dessas proteínas que eu estava falando. Então, a chance de você ter resultados falsamente elevados ou falsamente reduzidos, ela é menor. Tá? Então, a testo livre eliminaria esse problema. Ou também situações em que você já sabe, vamos supor que esse paciente aqui, eu vou rastrear hipogonadismo. Eu acho que ele merece o rastreio. Mas, sabidamente, ele tem uma condição que altera esse HBG. Luciano deu um exemplo logo no início, que foi a obesidade. Né? Paciente com obesidade tem, fisiologicamente, níveis menores de SHBG circulantes. Então, se eu doso a testo total dele, essa testo total pode vir falsamente baixa, inclusive em níveis inequívocos. Pode vir ali, por exemplo, uma testo total de 180, 170, que é uma testo muito baixa. E isso não ser real. Porque isso pode ser consequência da queda dessa HBG. Então, a testo livre, eu posso já dosar de cara, desde o meu rastreio, logo ali no início, já peço a testo total e peço a testo livre também, para ter certeza que se a testo vier baixa, isso é um baixo real e não algo falseado. Certo. E quais são essas condições que podem, então, aumentar ou reduzir esse HBG e que eu deveria, de cara, já solicitar, já avaliar a testosterona livre? Essa é aquela pergunta que cai na prova do TIM todo ano e o povo se desespera para memorizar, né? Porque, enfim, mas tem uma lista realmente dessas situações. Condições que reduzem. E aí pode falsear um diagnóstico de hipogonadismo se você não estiver atento. Obesidade, que a gente já citou, mas síndrome metabólica, diabetes, principalmente se o diabetes estiver descompensado, certo? Que, de certa forma, geralmente vem associado também aí à obesidade, né? Então, essas situações de doença metabólica tendem a reduzir esse HBG. Hipotiroidismo. O glicocorticoide sempre, né? Tá ali atrapalhando a vida da gente, então ele também reduz. Uso de andrógeno, paciente, por exemplo, uso de esteroide anabolizante, o SHBG vai cair, e aí a testosterona está baixa ainda. Claro que está baixa, porque o SHBG caiu, certo? Então, você tem essa tendência de ter essa queda. Uso de progesterona também pode fazer cair. Acromegalia, que é bem né? Que às vezes se atrapalha. Peraí, mas a acromegalia não aumenta a síntese de proteína e cai SHBG, minha gente? Cai SHBG, não vamos procurar muita lógica, não. Por isso que é uma parte chata para a pessoa tá memorizando, né? Qualquer coisa vai lá, consulta a tabela, né? Exatamente. Mas é interessante essa história do andrógeno, porque às vezes quando você está fazendo reposição, aí você vai dosar, eu quero dosar no meio do ciclo, aí você dosa o teste total, mas ele está em reposição de andrógeno, tem que levar em consideração isso aí. Isso, sempre vai vir um pouquinho mais baixo do que o real. Isso, porque o cara vai dizer, não, deu 300 e um pouquinho, tá fora da faixa terapêutica, você pode até ajustar a dose e tal, mas muita gente acaba dizendo, não, pertinho da outra dose, vou dosar no final, que nem é recomendado às vezes, mas o cara dosa perto do final, e aí vem um pouquinho mais baixo e você vai falhar ali na meta justamente pelo SHBG, né? Paciente de uso crônico. E que aumenta, aí você teria o hipertiroidismo, deficiência de GH, aumenta, envelhecimento. Eu acho que é a grande pegadinha do aumento, né? Porque aí você acaba pegando uma testo ali, vamos dizer, uma testo muito borderline para baixo na cinzenta de um paciente muito idoso, era um teste que era para estar mais alto, né? Porque o SHBG estaria mais alto. Então você vai pegar justamente o oposto, né? Infecção por HIV também. Doença hepática aguda também aumenta. E outra coisa importante, o uso de anticonvulsivante. Já vi um caso, paciente com testo bem alto, né? Que você poderia suspeitar, será que é um FSH-OMA, né? Mas era o uso de anticonvulsivante. E aí aumenta esse HBG e aumenta o teste total. Estrógeno também aumenta, né? Estrógeno, de uma forma geral, aumenta todas as proteínas. Então, assim, fica atento. Se o paciente tem uma dessas condições, e aí até, veja, você tá aí, um paciente, vai investigar um paciente de 70 e poucos anos. Esse já mereceria você fazer um teste livre desde o início. Ou um paciente com obesidade, já mereceria você fazer um teste livre desde o início para evitar uma pegadinha aí do resultado da teste total. Certo. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda,
que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.